Gente, o tema que nós vamos abordar hoje é como ter controle das nossas emoções, beleza? O meu nome é Marcos Ortiz, eu sou psicólogo em formação, não é? Eu estou em formação na faculdade da Anhanguera e eu sou também coach em inteligência emocional, especialista em inteligência emocional, gente, ok? Então eu gostaria que vocês acompanhassem essa live aqui e essa live também será postada no nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, amém? Beleza? Deixa aí o seu comentário, se inscreva lá, vai estar aí abaixo nos comentários, vai estar o link do nosso canal. Você pode estar se inscrevendo e pode estar acompanhando os conteúdos que nós estamos passando no nosso canal do YouTube, ok? Nós temos lá alguns vídeos que falamos sobre inteligência emocional. Inclusive agora essa semana eu vou estar gravando a última mini de inteligência emocional, sobre o termo de inteligência emocional, ok? Gente, hoje o tema que nós vamos abordar é justamente sobre a questão de como ter controle das nossas emoções. Então eu gostaria de começar esse bate-papo com vocês, lembrando que vai estar também sendo postado lá no nosso canal do YouTube essa live, então se você perder aqui, pode nos acompanhar lá também, beleza? Vamos lá, eu quero pedir desculpa no começo porque houve alguns probleminhas técnicos, é o que eu falei, né, gente? Ao vivo é complicado, não é fácil não. Eu quero, antes de estar começando, eu quero agradecer aí ao Abner que entrou, né? Abner, seja bem-vindo. Ao Nivaldo também, que acabou de entrar aí também. Seja bem-vindo à nossa live. Ao André também, seja bem-vindo à nossa live. A Michele, seja todos vocês bem-vindos à nossa live. Pessoal, se vocês puderem também nos ajudar a compartilhar essa live, para que outras pessoas possam ser alcançadas também, eu serei muito grato a todos vocês. E aí, por gentileza, se vocês puderem, como eu falei para vocês, mandarem aí para mim um joia se tá ok, a voz não está saindo primeiro do que a imagem, eu agradeço, porque aí vocês vão dando esse feedback para mim, enquanto nós vamos estar usando aí, falando um pouco sobre esse tema, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar? A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: controle emocional. O que significa? Se nós vermos a palavra controle, nós começamos a perceber que controle é quando você tem como poder por alguma coisa, ok? Você tem poder sobre aquilo. E a palavra poder, ela é bem distinta e bem interessante que a palavra poder nós usamos sobre a questão de habilidade, ou seja, você tem habilidade de lidar com uma certa situação, com um certo conflito dentro de você. Então o controle é justamente isso, você tem o poder de fazer algo que você queira realmente fazer, não sendo controlado por outras pessoas e nem sendo controlado, justamente que nós estamos falando aqui sobre a questão emocional. Você ter controle é você não ser controlado pelas suas emoções. Durante muito tempo nós entendemos e ouvimos o termo de questão de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, não é verdade? Muitas vezes nós ouvimos esses termos e nós começamos a perceber e entender que esses termos, hoje pela OMS, é considerado uma doença mundial. Quando nós pegamos aí a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, você repara que eles falam que a depressão hoje e a ansiedade é uma doença mundial. Então ela é considerada hoje como uma doença. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você controla as suas emoções, você não controla apenas a sua ansiedade ou apenas a sua depressão. Você controla justamente aquilo que causou a ansiedade e a depressão. Por que, Marcos, você está dizendo isso? Porque ansiedade e depressão, o termo ansiedade e depressão é justamente o nome que é dado para o sintoma do que você já está passando internamente. Okay? Tudo aquilo que você passa internamente, um problema emocional muito forte, um impacto emocional muito forte, é causado um problema emocional que nós damos o nome, no caso de ansiedade ou depressão. Uma questão que eu gostaria de levantar com vocês é justamente a questão de você ter controle internamente de você. Você tem que ter controle internamente de você. Como que eu faço para ter controle interno dentro de mim? Existem várias formas e várias maneiras de você se controlar, ok? Emocionalmente falando.
Mas primeiro você tem que entender as suas emoções, você tem que saber o que acontece dentro de você. Você tem que saber o porquê acontece isso dentro de você. Você tem que saber o porquê que ocorre essas coisas dentro de você. E como que eu descubro isso, Marcos? Eu descubro fazendo uma autoanálise em mim mesmo, não é? Eu fazendo uma autoanálise em mim mesmo, eu começo a descobrir o que causa tanto a ansiedade como a depressão, e então eu consigo aprender a controlar. É a mesma coisa quando você aprende algo que você não sabia, não é? Vamos dizer assim. Para que você obtenha esse conhecimento, você primeiro tem que estudar, você primeiro tem que ir atrás, você tem que primeiro fazer algo para que você possa entender aquilo, para que você possa ter o controle daquilo. Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos você começar a estudar sobre você estudar sobre o que te leva a ter esses problemas emocionais, certo? Gente, entenda uma coisa, controle é aquilo que você tem na sua vida, é aquilo que você passa na sua vida, beleza? É aquilo que você olha e você começa a aprender sobre aquilo. Vamos dar um exemplo. Muitas pessoas hoje são controladas pelo medo, né? Vamos dizer assim, o sentimento do medo. E aí você pode falar assim, Marcos, eu não gostaria mais de ser controlado pelo medo. Como que eu faço para lidar com essa situação? Como que eu faço para controlar, de vez do medo me controlar, eu controlar o medo? É muito simples. Primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte, como que eu faço para ter medo, ok? O medo, ele é causado pelo quê? Ah, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de rato, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então você vai fazer uma autoanálise, você vai entrar dentro de você vai pesquisar dentro de você vai fazer uma autorreflexão dentro de você e ver o que te causa esse medo, ok? O que causa esse medo em você. E aí quando você percebe o que causa esse medo em você, você começa a ter uma mudança de estratégia. Você começa a olhar assim e falar assim, não, peraí, se isso aqui me traz medo, então eu vou agir de uma outra forma, ok? E aí você começa a ter controle sobre isso. Aí você pode falar para mim, mas Marcos, eu já fiz isso. Eu já tentei fazer desse jeito, eu já tentei fazer dessa maneira e não deu certo. Ainda continuou esse medo, ainda continuou isso dentro de mim. E aí então, quando continua isso dentro de você, não é que você não tem controle disso, ou não é que aquilo tem controle sobre você, é porque você não tem as técnicas para aprender a controlar aquilo. E uma das técnicas que nós usamos, tanto no coach como na psicologia, é a técnica da respiração. Ok? Então quando você começa a respirar, você começa a centrar a tua vida, a tua mente no teu presente. Você começa a centrar a sua vida em você mesmo, ok? E quando você começa a centrar a sua vida em você mesmo, a respiração ela serve para isso, a meditação serve para isso, serve para analisar, você analisar dentro de você e você colocar em ordem aquilo que está fora do trilho. Muitas pessoas me procuram falando assim, Marcos, eu gostaria muito de ter esse controle, eu gostaria muito de me controlar emocionalmente, mas eu não consigo ter esse controle. Por que que você não consegue? Porque infelizmente você não se conhece, você não sabe quem é você. Então você não sabendo quem é você não tendo um conhecimento pleno de você, você acaba olhando para você de uma forma diferente, ok? E quando você olha para você de uma forma diferente, você começa a ter você começa a deixar com que as emoções levem você, não é? Existe um termo muito aí famoso que até virou uma música que fala assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, não é verdade? E não é assim, porque se nós deixarmos a nossa vida nos levar, nós vamos sempre cair no mesmo problema em que nós estamos passando, ou seja, não temos controle daquilo que se passa pra gente. Uma coisa que foge fora do controle, uma coisa que foge do nosso controle, é algo que nós não temos conhecimento, que nós não conhecemos, que nós não sabemos lidar com aquilo, ok? Por exemplo, o medo, como eu estava dando o exemplo do medo. Quando você sente medo em você, quando você tem medo em você, você vê que aquilo é algo que te tira, não é, do seu foco, que tira da sua vida. O que é o medo? O medo é algo que faz você, duas formas, né? O medo é algo que faz você ou lutar ou você fugir. E é bem interessante que a emoção do medo, né, é liberado por algo que nós chamamos de amígdala cerebral, que fica bem para baixo aqui do nosso cérebro aqui, e ela tem esse poder de deixar o nosso corpo em alerta, ou você foge
ou você enfrenta a situação, não é? Uma ou outra, ou você foge, ou você talvez até paralisa nessa situação. E quando a pessoa ela não tem controle nisso, ela começa a fazer o quê? Ela começa a deixar com que aquilo comece a dominar ela. Mas por que que começa a dominar ela? Porque infelizmente ela não tem conhecimento daquilo. Ela não sabe o que causou aquele medo. Ok? Por exemplo, vamos supor que você tem um medo de barata, um medo excessivo de barata, né? Nós temos alguns exemplos aí de barata. Então vamos lá, vamos supor que você tem um medo excessivo de barata. Você tem que analisar o que causou esse medo. 99% das chances, né, de esse medo ter estado dentro de você aconteceu no teu passado. Então o que você tem que fazer? Você tem que ver o que te levou àquilo e você começar a olhar para aquilo de uma outra maneira. Controle é você olhar para aquilo, respirar, ok? Usar a técnica da respiração, acalmar a sua adrenalina, acalmar o seu coração, acalmar o seu corpo e você olhar para aquela situação como uma situação diferente. Nós temos vários casos, exemplos, né? E é muito interessante que, por exemplo, tem um exemplo muito forte que eu sempre utilizo nos cursos que eu ministro, que é justamente de Davi e Golias, não é? Se nós pegarmos esse termo Davi e Golias, vamos supor lá, Golias tinha mais ou menos tinha quase 3 metros de altura, 1,96 m mais ou menos de altura. E Davi tinha 1,60 m de altura, não é? E vocês podem perceber que o medo controlava toda a nação de Israel. O que eu estou dizendo para vocês não é apenas um termo bíblico, tá, gente? É um termo que realmente aconteceu na história. E o que acontece? O gigante, então, dominava eles pelo medo. Porque era só o gigante falar, era só o gigante gritar, era só o gigante expor a situação que acontecia o quê? O povo ficava com aquele medo, ou seja, a amígdala cerebral disparava no corpo deles e eles acabavam paralisando e não tendo controle daquilo lá. Aí de repente chega Davi para levar lá a comida para os seus irmãos e ele ouve esse gigante gritar e falar que não havia homem em Israel que pudesse enfrentar ele. O que Davi fez? Davi ele tinha o controle no corpo dele, por quê? Porque ele já tinha passado por uma situação igual. Olha só como é que é interessante. Qual era a situação que Davi passou? Davi havia enfrentado um urso, né? E havia enfrentado um leão. Para que o urso e o leão não pegassem as ovelhas do seu pai. Então ele já havia passado por essa situação. Então quando ele passou por essa situação, você pode ter certeza que a primeira vez que ele passou aquela situação, ele pode ter tido esse medo de enfrentar aquilo. Mas quando ele passa por aquela situação, ele aprende a ter controle naquilo. Então por isso que você tem que fazer uma autoanálise em você. O que me leva a esse medo? Quando você entende o que te leva a esse medo, você aprende a lidar com ele. Você aprendendo a lidar com esse medo, você começa a ter controle de si mesmo. Você começa a ter controle naquilo. Por quê? Porque você começa a ter aprendizado. Você começa a ter ensinamentos daquilo ali. E aí você começa a olhar para aquilo de uma outra maneira. Porque tudo aquilo que nós conhecemos, gente, é incrível. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós temos habilidade de fazer, tudo que nós temos habilidade, né, como eu falei, habilidade de fazer, nos torna um controle para nós. Nós temos esse controle em nós. É mais ou menos assim, gente. Entenda uma coisa. É mais ou menos assim. Você tem a sua... Você não tem o controle da televisão? Então o que acontece? O que significa isso? Você consegue controlar a sua televisão como? Pelo controle. Então você pode mudar de canal, você pode aumentar de volume a hora que você quiser. Por quê? Porque você tem o domínio daquilo. Ok? Quando você aprende a ter o domínio do seu medo, você aprende a controlar. Quando você aprende a ter o domínio da sua vida, toma as rédeas da sua vida na sua mão, você aprende a controlar esse medo, você aprende a controlar a sua ansiedade, aquilo que causa a ansiedade, ok? Porque a ansiedade é um estado emocional que a pessoa ela se encontra por causa de algo que aconteceu dentro dela. Entendeu? E é o que eu falei, a técnica da meditação e da respiração é algo que controla, é algo que faz você ter controle da tua ansiedade, é algo que faz você ter controle de todos os aspectos. Se você hoje parar na sua casa, onde você está assistindo essa live, acompanhando essa live, você começar a respirar rapidamente, o teu coração ele tem a tendência de acelerar. Quando o coração nosso acelera, a tendência disso é acontecer o quê? É ir mais sangue, né? Mais sangue, ele bombeia mais sangue para todo o nosso corpo. E
bombeando mais sangue para todo o nosso corpo, o que, que acontece? A gente começa a sair fora do controle. A gente começa a ficar ou com medo, ou com raiva, ou com ódio, ou com bronca de alguma coisa. Tudo por causa de uma respiração ofegante. Quando você foca a tua mente no teu futuro, quando você foca a tua mente em algo que vai acontecer na tua vida, e você começa a respirar e pensar e focar a tua mente naquilo, você pode perceber que o teu corpo começa a ter uma mudança extraordinária na sua vida. Agora, quando você se centra, quando você olha para aquilo, para aquela situação, de vez de você respirar ofegante, você começar a diminuir a velocidade da tua respiração, e você começar respirar pelo nariz e soltar pela boca, você vai vendo que vai respiração. A respiração serve para ir mais oxigênio ao teu cérebro. Então, indo mais oxigênio no teu cérebro, você começa a raciocinar melhor. Você raciocinando melhor, você começa a ter controle. Aquela situação que você está passando, você começa a ter controle na sua vida. Então é mais ou menos assim, você respira, tá indo oxigenação para o meu cérebro, e eu solto, ok? Alivio, certo? Aí eu respiro novamente, vai mais oxigenação para o meu cérebro, e aí eu solto. O que que acontece? Você acaba tendo oxigenação mais no teu cérebro, fazendo com que o teu cérebro processe algo diferente daquilo que você está vendo ou encarando naquele momento, ok? Gente, eu quero encerrar essa live, quero agradecer a todos vocês que assistiram. Eu já falei para vocês que eu não vou passar muito, e essa live vai estar no YouTube. Você que gostaria de ter acesso a essa live, é só você entrar no nosso canal do YouTube. Eu quero ver se entre hoje e amanhã eu já estou postando. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever, tá aí o link na descrição desse vídeo, vai estar também, e vai estar o link também aí nos comentários, ok? O pessoal aí da produção, a minha esposa, né, que é a mulher da produção, ela tá aí colocando aí o link do YouTube para vocês, ok? E eu quero agradecer vocês a ter acompanhado essa live. Você que gostou, gente, deixa o seu joia, deixa o seu comentário, não precisa comentar agora, mas se vocês puderem comentar depois, isso é muito importante para nós, ok? Se você gostou, se você não gostou, se você achou que faltou alguma coisa, é o que eu falei, esse termo de controle emocional, ele é muito complexo, ele é muito extenso. Então eu não posso falar muito, porque eu já tinha colocado na minha mente que eu ia fazer no máximo entre 15 a 20 minutos de live. Então é mais ou menos isso, para você ter controle. Como é que eu faço, Marcos? Você falou e não explicou. Para mim como que eu faço para ter controle daquilo que ocorre dentro de mim? É simples. Você para, analisa o que aconteceu. Primeiro você precisa saber o que aconteceu com você, que levou você a estar nesse estado emocional, não é? E você consegue fazer isso respirando, meditando, entendeu? Raciocinando melhor. Por exemplo, você se encontra numa situação de perigo, você olha na questão do medo, você se encontra numa situação de perigo. Quando você encara aquilo, você fala, mas por que eu tenho medo disso? Você começa a se interrogar, por que eu tenho medo disso? O que me leva a ter medo disso? E aí quando você começa a fazer essa autoanálise, rapidamente, não precisa ser algo que demore 1, 2, 3 horas. Não, rapidamente você começa a analisar na tua vida o que me leva a ter esse medo, a ter essa raiva, a acontecer isso. E aí quando você tem isso, quando acontece isso com você, você começa a raciocinar, por que eu estou com esse medo? Eu não deveria de estar. Então aí você respira e você encara esse medo de uma outra situação, de um outro jeito. Como que eu encaro esse medo de um outro jeito? Você olha para aquilo e você começa a dizer para você mesmo, eu hoje, isso é controle, viu gente? Isso é ter controle. Às vezes o pessoal fala, isso aí é besteira. Não, não é besteira. Isso é ter controle. Antigamente a gente viu o pessoal passando na rua falando sozinho e te chamava o pessoal de louco. Hoje não. Hoje você falar sozinho é você conhecer você e conversar com você mesmo. Então isso é ter controle. Você olha para aquela situação e você começa a dizer, falar, para que o teu cérebro possa ouvir aquilo que você realmente quer, ok? E você mostra para a tua vida, você mostra para o teu cérebro, você mostra para o teu problema emocional que quem tem controle daquilo é você. Então você olha para aquilo e você fala assim, a partir de hoje eu não tenho mais medo disso, ok? E você começa a encarar e olhar aquela situação de um outro jeito. Rapidamente, para mim poder encerrar, tem um filme que chama Rei da Água. E esse Rei da Água,
Esse Rei da Água é um filme muito interessante, que é um filme de Adam Sandler. Obrigado, viu, Nivaldo? Valeu mesmo. Saudade de você, meu querido. Saudade, muita saudade de você. E esse filme é muito interessante, que é um rapaz que servia água num jogo de futebol americano. E ele tinha muito medo das pessoas, dos jogadores, né? Dos jogadores de futebol. E aí, de repente, ele entrou para um time, e nesse time tinha um técnico que também tinha medo de um outro técnico de time de futebol americano. Aí ele chegou para um técnico de futebol americano e falou para ele assim, olha, por que você não encara esse cara, essa pessoa que você tem medo, essa pessoa que você acha que é superior a você encara aquilo como algo que você não tenha medo. Então, olha só que interessante, a gente consegue aprender bastante coisa nos filmes, né? Olha só como é que é interessante. Quando você estiver nessa situação, isso eu estou falando do medo, quando você estiver numa situação de medo, de perigo, encare aquilo como algo que você não tenha medo, ok? Vamos supor que você tenha medo de cachorro, não é? Encare aquele cachorro como uma figura que você não tem medo. Por exemplo, encare aquele cachorro como um cachorro pequeno, como algo que não te traz um terror muito grande para a tua mente. Porque você tem que entender uma coisa, a nossa mente ela funciona como? Ela funciona com imagens. Entendeu? Então você encarando essa situação de uma outra maneira, você encarando o seu problema emocional de um outro jeito, primeiro você descobre como aconteceu, depois você encarando isso de outro jeito, você começa a ter muito mais controle na tua vida. Ok? Gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigado por vocês terem acompanhado, nós chegamos aí a quase 50 pessoas acompanhando a nossa live, só aqui nessa live eu quero agradecer muito a todos vocês. Se essa live, isso aí, gente, me animou para mim fazer mais live para vocês, ok? Para mim trazer mais temas para vocês. São temas atuais. Por quê? Porque hoje, por exemplo, você tem que ter controle emocional por causa da pandemia que está acontecendo. Quantas pessoas hoje não sofrem com ansiedade, depressão por causa dessa pandemia? Então você encarando essa situação, essa pandemia de um outro jeito, você começa a ter domínio sobre a sua vida. Então eu quero agradecer a cada pessoa que entrou, saiu, cada pessoa que acompanhou um pedacinho dessa live, eu quero agradecer a todos vocês. Lembrando que essa live vai estar também no nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá e eu espero por vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima, que eu tenho certeza que vai ser aí a semana que vem. Se Deus quiser, nós vamos estar gravando outra live para vocês, beleza? Um abraço!